Olá, bom dia. O NA1 começa agora. Seja muito bem-vindo de onde você estiver. De casa, do trabalho, do trânsito. Estamos conectados também pelos nossos canais de comunicação, pelo nosso Instagram, @na1.globo, pelo canal Globo e também pelo nosso WhatsApp, 3214-8500. Obrigada pela companhia e participação. Vem cá para ver alguns dos assuntos de hoje. Ônibus fica destruído depois de ser incendiado na BR-101. Foi na zona oeste do Recife. Criminosos obrigaram passageiros a descer do veículo. Polícia Civil desarticula grupo envolvido em tráfico de drogas, extorsão e ameaça. Em Vitória de Santo Antão, produtores de milho comemoram uma safra sem prejuízos, mesmo depois das fortes chuvas. Tem mercado de trabalho também. Vamos mostrar quem são os profissionais que ganham dinheiro no período da chuva. Vamos entender ainda como funciona a escala 5x2 e o que ela muda para o trabalhador. Ao vivo, um representante da Caixa Econômica tira as dúvidas das famílias atingidas pela chuva, que não estão conseguindo sacar o FGTS Calamidade. E você vai ver também o clima de Copa do Mundo que esquenta o comércio em Caruaru, com vários artigos e roupas para torcer pelo Brasil. E de olho nos jogos, tem gente já em busca de um novo aparelho de TV para não perder nada. O NA1 tá só no comecinho, seguimos juntos até 1h. Agora são 11h49, junho tá chegando e junto com ele vem todas aquelas delícias, né? Pamonha, canjica, bolo, milho assado, milho cozido, difícil escolher, hein? Agricultores da zona rural de Jaboatão e Vitória de Santo Antão vivem a expectativa da colheita para as próximas semanas. Depois de um período marcado por chuvas fortes e algumas perdas, a safra, mesmo assim, promete ser boa. Garantia de mesa farta e renda extra. Quem olha para este mar verde, um milharal que cresce forte nas encostas do engenho Penanduba, zona rural de Jaboatão dos Guararapes, mal consegue imaginar o susto que os agricultores levaram há pouco mais de 2 meses. O plantio, que tradicionalmente começa em março, no dia de São José, enfrentou a força das águas. Chuvas intensas caíram logo após a terra receber as sementes, que foram distribuídas pelo município. Os agricultores acreditam que a chuva forte prejudicou aproximadamente 30% da plantação. Porém, se o sol continuar assim firme, nos próximos 15 dias, a colheita, de acordo com eles, será de boa qualidade. A resiliência do homem do campo também foi fundamental. E a poucos dias da colheita, as espigas crescem forte. O cenário indica que os agricultores vão garantir uma renda extra neste mês de junho. O milho é uma renda que chega mais rápido, certo? É em torno de 75 dias. Eu tenho agricultores aqui que plantam milho e colhem milho a semana toda, entendeu? Verve do milho, certo? Então, é uma renda muito rápida. Como a gente planta toda semana e tem essa colheita desse milho, né? Então, chega um bom rendimento, né? Esse bom rendimento é um momento que a gente pode separar uma parte, né? E comprar algum móvel para dentro de casa, mudar alguma coisa, porque é isso para que a gente trabalha para isso, né? Essa é a agricultura maravilhosa que nós temos aqui. Agora estamos na zona rural de Vitória de Santo Antão. São 50 quilômetros para chegar à Mata Sul do estado. Vitória de Santo Antão é um dos principais produtores de milho de Pernambuco. Produz, no mês de junho, 9 milhões de toneladas. Para você ter uma ideia da grandiosidade da safra, o Ceasa vende, no período junino, 10 milhões de toneladas de milho. Ou seja, Vitória poderia suprir quase toda a demanda do Ceasa, mas o município também vende o produto para outros estados, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O secretário de Agricultura disse que mesmo com as chuvas fortes, não houve perdas na produção. Na agricultura a gente costuma dizer que a chuva é uma bênção. E para a Vitória de Santo Antão realmente ajudou bastante, porque as áreas que são
cultivadas o milho são áreas mais altas e que não são afetadas diretamente com a grande densidade. Então a chuva, nesse caso, veio para favorecer e com certeza vai melhorar bastante a nossa produtividade. Com isso, a gente estima que essa produtividade chega em torno de 15 milhões de espigas de milho nessa safra. Quem espera ansioso pela colheita é seu Joaquim, de 78 anos. Ele vive neste engenho desde 1962. Foi ele quem ensinou o filho, Reginaldo, a viver da agricultura, a plantar o milho. O que eu aprendi foi nos engenhos, eu ensinei a ele, de tudo, né? Cortar a cana, tirar a cana de cimento, até ele tirou, de pequeno tirar a cana de cimento também. Já é o meu costume que ele aprendeu comigo, né? Agora está no milho também, né? No milho. O filho dele plantou 10 hectares de milho. A previsão é colher aproximadamente 20 mil espigas. Nesta época do ano, o canavial divide o espaço com o milharal. Nesta época, os empresários permitem que os pequenos agricultores plantem milho nos engenhos de cana-de-açúcar. Isso é bom para renovar a terra e também para garantir uma renda extra para milhares de famílias. A gente agricultor, a gente tem muita fé, né, de plantar e ter quem venda. Aí a gente agradece muito os empresários que também somam com a gente, porque a gente planta em vez de investir em algumas coisas para plantar mais, né? Não só o milho, como outras culturas. Este outro agricultor também aproveitou a entre-safra da cana-de-açúcar para plantar milho. Ele vem mais forte? Vem mais forte. Com certeza esse ano as espigas vai ser melhor do que a do ano passado. Os pés já estão altos, né? Vocês acham que começam a colher quando? Pronto, esse milho aqui vai ser o quê? A partir do dia 20 de junho, ele já está sendo quebrado para ser comercializado. O milho é a principal colheita do ano dos agricultores. Eles conseguem vender uma mão, 50 espigas, por mais de R$50. Por causa dessa renda, muitas famílias, depois do São João, reformam as casas ou compram eletrodomésticos. Olhe a geladeira de Dona Marta. Ela também mora na zona rural de Vitória de Santo Antão. Minha geladeira tinha uma porta caindo, né? Era uma bem antiga. Aí um certo dia eu tava fazendo uma limpeza, ela caiu nos meus pés. Aí eu disse, agora eu tenho que comprar outra. A gente foi, fez uma plantação, né, boa. E com muito suor eu consegui essa daqui. Da sabedoria do homem do campo para a fartura de comidas deliciosas das festas juninas. Eles estão ansiosos para o São João. O fogo de lenha já está pronto. E o milho assado, o senhor bota para assar onde? No fogo de lenha, ó. Fica bom? Fica bom, medonho. Só me abraça assim, ó. Fica mais gostoso ainda, né? Chegou a hora de conferir as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. Bora ver aqui junto comigo as vagas disponíveis nas unidades da Agência do Trabalho aqui no estado. Tem vagas para você que é vendedor de consórcio para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho. São 3 oportunidades. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. O salário é de R$ 1.750. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outras informações para você. Tem vagas também para você que trabalha como auxiliar de logística operacional, é para atuar no Recife. São 20 vagas. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário para essas vagas foi informado, R$ 1.632,45. Tem outras informações também lá no site da Secretaria. Tem 10 vagas para você que é pedreiro, para atuar na capital pernambucana. O ensino fundamental precisa ser completo, 6 meses de experiência aí no currículo e também você pode se candidatar. Tem oportunidade também para você que é lavador de veículos para trabalhar no Recife, são 6 vagas. A escolaridade não foi exigida, mas você precisa ter aquela experiência de 6 meses. Está aqui na nossa tela também o salário de R$ 1.621. Vou repetir aqui o site para você, cedep.pe.gov.br. Você vai lá que tem detalhes sobre essas e outras vagas. Boa sorte aí aos candidatos.
E a Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que permite o fim da escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. O G1 Pernambuco preparou uma reportagem com os 25 deputados pernambucanos que votaram no primeiro turno. Nesse QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela, você acessa essa lista. É só apontar a câmera do seu celular e abrir o link. O texto segue agora para a avaliação do Senado, onde ainda não tem previsão para ser votada. Essa aprovação mexe com a vida do trabalhador e com o mercado. Pode influenciar na produtividade, nos custos da empresa, na qualidade de vida. Natália Dielu está agora num encontro de direito e processo do trabalho, que, entre os temas, discute a mudança nessa escala, né, Natália? Traz as informações para a gente, por favor. Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no NE1. Essa é uma discussão muito importante que interessa a todos os brasileiros, né? Para quem é empregado e também para quem é empregador, né? Então, nesse evento que está acontecendo aqui no Recife Expo Center, também está sendo discutido esse tema, o fim da escala 6x1. A gente está aqui ao lado do desembargador e professor universitário Sérgio Torres Teixeira, que inclusive vai assumir o cargo aqui de presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, porque a gente vai conversar um pouco do que já se sabe desse texto, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que vai ainda para votação no Senado. Doutor, bom dia ainda, né? Seja bem-vindo ao NE1. O que vai mudar na vida do trabalhador se, de fato, o Senado aprovar o fim da escala 6x1? Bom dia a todas e todos. É um dos temas que nós vamos debater aqui, inclusive com perspectivas diferentes por parte de acadêmicos que pensam diferente. É uma temática sensível, nós temos dois lados que estão defendendo seus interesses, um certo receio por parte do lado empresarial, que isso pode gerar alguns prejuízos, e os trabalhadores acreditando que essa mudança será efetivamente benéfica, não apenas para ele, como também para as empresas. E é essa perspectiva que nós vamos discutir aqui, porque é possível, sim, certamente nesse momento inicial, quando haverá uma transição, os impactos serão sentidos, mas a médio e longo prazo, o benefício para a sociedade, para as empresas e para os trabalhadores em relação a mais tempo para dedicação à sua saúde mental, à sua saúde física, a tempo com sua família, trará benefícios para absolutamente todos os interessados. Mas o texto que foi aprovado na Câmara, ele realmente garante que aquele trabalhador que normalmente só tinha uma folga por semana, ele vai ter mesmo 2 folgas? Existem exceções? Bem, vamos falar de um texto que ainda não é definitivo, porque saiu da Câmara e ainda vai para o Senado, então pode sofrer algumas alterações. Mas a ideia básica é essa. Seria, então, uma jornada de 40 horas por semana, 8 horas por dia, então 5 dias de trabalho, com 2 dias de repouso, exatamente para o trabalhador poder se dedicar à sua saúde física, mental e à sua família e aos seus interesses pessoais. Existe possibilidade nesse texto daquele empregado ganhar menos no fim do mês? Não, a ideia básica da proposta do governo, uma proposta realmente muito bem pensada, foi no sentido que não existiria nenhum prejuízo remuneratório. Haveria redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, 5 dias de trabalho com jornadas de até 8 horas, 2 dias de repouso, seguindo um alinhamento de vários países que têm andado nessa direção, tentando diminuir a jornada, levando em consideração, entre outras coisas, por exemplo, os benefícios que as novas tecnologias têm trazidos para as relações de trabalho. Esse tipo de benefício ela deve ser compartilhada tanto para o lado patronal, mas também em benefício aos trabalhadores. Se por acaso naquela profissão, naquela ocupação profissional, a pessoa ainda assim tiver que trabalhar no fim de semana, como é que vai funcionar? Ela vai receber hora extra? Bom, se ela se enquadrar dentro daquele padrão, né, de 40 horas por semana, 5 dias de trabalho, 2 dias de repouso, e ela tiver, então, a empresa precisar por alguma situação pontual, ela deverá, então, receber uma remuneração extraordinária por esse trabalho prestado em sobrejornada. Deve ser essa transição para os empregadores? Certamente haverá
um impacto inicial. Qualquer mudança gera um impacto. E uma das propostas é exatamente isso, de ter um período de transição para permitir uma melhor adaptação e adequação. Eu tenho certeza que eventuais problemas que podem surgir, e naturalmente surgem em qualquer mudança, serão compensados, né, com os benefícios que isso trará para a qualidade do trabalho de um empregado mais descansado, mais feliz, com mais tempo para se dedicar a si e, então, com melhores condições de prestar os seus serviços para a empresa. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouco, doutor. E quem está nos acompanhando no NE1 pode, inclusive, mandar pergunta para a gente tentar trazer alguns detalhes desse texto que foi aprovado na Câmara. Não é um texto ainda definitivo, como o doutor aqui falou, porque vai para aprovação no Senado. Mas você que está aí pode participar com a gente aqui, né, Maristela? Isso, Natália. Vamos tirando outras dúvidas aí ao longo da nossa edição. QR Code na tela. Você também tem o 3214-8500. Participe aqui com a gente. Até já, Natália. Bora seguir pelo trânsito para você que está circulando pelas principais ruas e avenidas da região metropolitana. Já está aqui na nossa tela Abdias de Carvalho, aí no bairro do Bom Dia. Movimentação intensa aí dos carros. No lado direito, os motoristas que vão sentido Derby. No lado esquerdo, os motoristas vão sentido BR-101. Movimentação bem intensa por aí, né? A gente segue agora pela Avenida Recife, no bairro do IPSEP, para ver como é que está também por lá o trânsito. Você vê que o trânsito está livre para os motoristas, mas passamos aí do meio-dia. Esse trânsito vai ficando mais intenso e a gente vê a movimentação de quem segue aí do lado direito para Imbiribeira, no lado esquerdo, sentido Cidade Universitária. Agora a Avenida Domingos Ferreira, zona sul do Recife, os motoristas que vão aí com tranquilidade para Piedade. Bora seguir o nosso giro, as câmeras de trânsito, agora mostrando para você do alto a Avenida Agamenon Magalhães. No lado direito, os motoristas vão sentido Olinda, lado esquerdo, sentido Zona Sul do Recife. A gente agora pega uma carona com Elvis Lopes, ele está pelo trânsito, pela Avenida Mascarenhas de Moraes, mostrando para você o bairro da Imbiribeira. Ele está no sentido aeroporto, a gente vê a movimentação tranquila aí do trânsito, um profissional ali fazendo um reparo no poste. E a gente vai observando tudo aí no nosso caminho também, uma área muito movimentada, com muito comércio também. Do outro lado, você vê também a movimentação de quem vai sentido o bairro de Afogados. E aqui, por onde Elvis Lopes está indo, é o caminho de quem segue para o aeroporto. A gente pega essa carona para você ver também a movimentação do trânsito. Quem sabe não é esse o seu caminho, já está vendo que não tem congestionamento. Olha, a manutenção dos postes acontecendo por aí, tem obra ali no cantinho da pista e o semáforo fechado. Elvis parou agora e a gente vai acompanhando, dando uma olhadinha como é que está o trânsito ao vivo. A gente agora dá um giro também pela estrada de Aldeia, em Camaragibe. A PE 027 está em obra, nós estamos acompanhando tudo. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã por Elvis Lopes. De acordo com o DR, responsável pela obra, o serviço é para melhorar a drenagem e requalificar a pista e o acostamento. A obra começou em 2025, tem prazo de execução de 24 meses, ou seja, deve terminar em dezembro de 2027. Mas o cumprimento do prazo, segundo o DR, depende das condições climáticas. É justamente no período de chuva que os problemas se agravam. A água encobre os buracos da pista, se transformando aí num risco para os motoristas. Buracos e lama tomam conta do acostamento. O trânsito, em alguns pontos, fica bastante lento, em outros se forma um engarrafamento. Bom, o DR informou também que do quilômetro 0 ao quilômetro 2 tem equipes trabalhando à noite para preparar a pista para receber um novo asfalto. O NE1, claro, vai seguir acompanhando. Na BR-101, o trânsito ficou complicado por conta de um ônibus incendiado. Isso aconteceu próximo das 9 da manhã, na altura do bairro da Iputinga. Essas imagens que você está vendo foram enviadas pelo WhatsApp aqui da TV Globo. Mostram fogo aí tomando conta do ônibus. Nossa produção apurou que um grupo de homens pararam aí o coletivo e obrigaram o motorista e passageiros a descerem. Em seguida, colocaram fogo no ônibus. De acordo com pessoas que estavam no local, o protesto é contra policiais militares do BOP que teriam cometido violência e abusos contra moradores da comunidade do Detran em operações, incluindo a última realizada na Ilha do Bananal.
O ônibus incendiado era da empresa Metropolitana, fazia a linha TI/BR-101. A Metropolitana disse que acionou as forças de segurança que vai acompanhar as investigações. O Sindicato dos Rodoviários também foi ao local e prestou apoio ao motorista do ônibus. O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao fogo, ninguém ficou ferido. O cinegrafista Sam Costa foi ao local e fez estas imagens agora do ônibus completamente destruído. O fogo foi tão alto que derreteu a caixa d'água de uma casa próxima. A Neoenergia também foi chamada e disse que um cliente teve o padrão de energia danificado. Ele foi orientado a fazer a troca do equipamento para que seja instalado um novo medidor. Nós procuramos a Polícia Militar e a Secretaria de Defesa Social para saber outros detalhes sobre este protesto e sobre a denúncia de violência policial. Até o momento, não tivemos um retorno. O G1 também acompanha essa história e você pode conferir acessando o QR Code aqui do lado. Estamos com imagens agora para você ao vivo, mostrando que o veículo foi retirado da pista, está sendo guinchado agora, o veículo completamente destruído. Essas imagens foram registradas agora há pouco, a gente mostra aqui para você mais cedo, as nossas equipes que estão circulando, mostrando tudo aqui para você ver também que a via neste momento já foi liberada, tá? A própria empresa Metropolitana que fez a remoção. Agora você acompanha imagens ao vivo do local. Bora ver ao vivo como é que tá por lá? Agora sim, a gente tem as imagens ao vivo para você, 12:08. Os moradores aí retirando, né, o que restou aí na pista por causa do incêndio, né, que foi provocado neste ônibus. Um susto danado, né, para o motorista, também para os passageiros. Mas você consegue ver aí que a movimentação do trânsito já está tranquila. A seguir, tem informações sobre o saque emergencial do FGTS. Muita gente está tentando o benefício e não consegue. Aguarde um instante só, que tem muito mais para você. Agora, 12:09. Sonha. A Justiça decidiu que o delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz, réu por tentativa de homicídio, vai a júri popular. Essa reportagem está no G1 Pernambuco. O delegado é acusado de atirar contra o ambulante Emanuel Apori, em Fernando de Noronha, em maio de 2025, durante uma festa no Forte dos Remédios. Emanuel foi baleado e precisou amputar uma das pernas. Segundo a investigação, o delegado atirou por ciúmes da namorada. Na decisão, o juiz autorizou o retorno do delegado ao trabalho, mas apenas em funções administrativas internas na Secretaria de Defesa Social. Ele segue proibido de atuar em campo e de portar arma. A defesa do delegado informou que vai recorrer, alegando legítima defesa e questionando a condução do processo. O julgamento ainda não tem data marcada. Aponta então a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na nossa tela. Você vai direto para a reportagem e confere outros detalhes da decisão da Justiça sobre esse caso. A gente segue agora falando sobre a mudança na escala 6x1. Você viu no início do NA1 de hoje que um encontro discute os impactos econômicos. A gente chama então Natália Dielu para responder as dúvidas que chegaram pelo nosso WhatsApp, né, Natália? É com você. Maristela, chegaram algumas perguntas aqui e que a gente vai tentar responder com a ajuda do desembargador e professor universitário Sérgio Torres Teixeira. Doutor, Flávia Costa mandou mensagem para a gente e perguntou como fica para quem trabalha 12x36. Olá, Flávia, pergunta muito interessante. Veja, a norma vai definir com exatidão como nós vamos tratar daquelas situações diferenciadas, o que inclui, então, os negócios coletivos ou individuais, né, os pactos individuais ou coletivos que envolvem a estipulação de jornadas diferenciadas. Determinadas atividades profissionais exigem ou colocam um ambiente interessante para esse tipo de acerto. Então, certamente, nós vamos ter a previsão que vai permitir que as partes diretamente ou, então, as suas entidades sindicais negociem e estipulem o que for melhor para o trabalhador e para a empresa.
Maria perguntou se isso vale para a empregada doméstica também. Aqueles que não forem expressamente excluídos da proposta legislativa vão ser incluídos. Então, isso, em princípio, pelo texto atual, ainda vai passar pelo Senado, incluiria também, né, a relação de emprego doméstico. Então, teria que fazer um ajuste aí, quem então já não tem esse sistema. Como eu mencionei para vocês, quando nós estávamos off, eu sou um empregador doméstico e eu já tenho esse acerto há algum tempo. 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso, e isso trouxe enormes benefícios para quem trabalha por mim e para a minha própria família. Então, eu mencionei, qualquer tipo de dificuldade inicial será superada pelos benefícios que virão a médio e longo prazo. Seguindo essa lógica, que se precisar que a pessoa trabalhe, né, no final de semana, ela receber a hora extra, né? Perfeito. Se tiver que trabalhar um sexto dia, deverá ser remunerado, então, pelo trabalho em sobrejornada. Esse tipo de acerto pode ser feito entre o empregado e o empregador, porque eles devem sempre, então, buscar essa negociação. Lembrando sempre os limites legais. Se ultrapassar o limite de 40 horas ou de 5 dias de trabalho, então haverá o pagamento de labor em sobrejornada. Vilma, se a escala for totalmente aprovada, será a partir de quando? Aí vai depender do nosso Congresso Nacional, eu sempre digo isso, né? Nós, como juízes, como advogados, como empregadores, como empregados, nós temos que aguardar o pronunciamento do nosso Congresso Nacional. Saiu da Câmara, vai para o Senado, lá será debatido, né? O projeto original é do governo, um projeto muito bem elaborado, sofreu algumas alterações, o que é natural, vai agora para o Senado, vamos ver quais serão as alterações lá e certamente haverá a previsão de um período de vigência. Essa informação ainda não temos. Flávia, gostaria de saber como fica o banco de horas com essa mudança da escala 6x1. Os acordos de compensação certamente continuarão a existir, porque é do interesse tanto do lado patronal como também do lado obreiro, muitas vezes fazer alguma forma de compensação que interessa a ambos. Então, a própria lei vai definir, vai prever, vai nos direcionar para ver em que situações, em quais condições poderão continuar, sempre respeitando essas mudanças que virão, como a redução para 40 horas por semana, né, e 5 dias de trabalho por semana e 40 horas por semana. A gente está tentando responder a algumas perguntas, mas sempre frisando que esse texto ainda não é um texto definitivo. Mas eu gostaria só de fazer uma última pergunta de Alexandre, que é interessante, que esses 2 dias de folga necessariamente deve ser o sábado e o domingo, ou a folga pode ser um domingo e uma segunda-feira? Excelente pergunta, Alexandre. Pela proposta, é preferencialmente o sábado e domingo, que são aqueles dias normalmente dedicados mais à família, ao lazer, a questões então de descanso, de repouso, saúde mental. Agora, é possível, eventualmente, que haja então um acordo entre as partes para que seja em algum outro dia. Por exemplo, naquela atividade empresarial que não funcione em um outro dia da semana, restaurante, por exemplo. Então é possível, sim, certamente a lei vai prever essa possibilidade. Agora, sempre sendo objeto de negociação, né? Um acordo entre o empregado e seu empregador ou entre seus sindicatos. Tá bom, doutor, muito obrigada, viu, por essas informações, mas dá tempo ainda de fazer outra pergunta aqui que chegou pra gente, de Christoph Barbosa. Ele diz que já trabalha 5x2, mas com 44 horas semanais. Ele está perguntando se também vai ter direito à jornada reduzida. Boa pergunta. Christoph, esse é o nome dele, Christoph. Boa pergunta também. Veja, os contratos terão que se adequar à nova lei. Então, se a nova lei estabelecer 40 horas por semana, então 5 dias de trabalho e 2 de descanso, vamos ter que fazer essa adequação. Então, se você só trabalha já 5 horas por dia, mas 44 horas no total, terá que haver a redução para 40 horas para se adequar à nova lei, ou então você pode até continuar a trabalhar essas 4 horas além das 40 normais, mas aí haverá o direito ao pagamento de uma remuneração extraordinária por esse labor em sobretempo. Doutor, agora sim, muito obrigada, viu, pelas informações. A gente vai esperar, então, os próximos passos. Qual vai ser o texto definitivo, né, dessa discussão, fim da escala 6x1? A gente volta com você, Maristela. A gente segue acompanhando, então, Natália. Muito obrigada pelas informações. A Polícia Civil de Pernambuco desarticulou hoje uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsão, ameaça e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão aqui no Recife. Juliano Roque vai contar pra gente os detalhes. Inclusive, os bandidos tinham um esquema de monitoramento com câmeras de vídeo. Como é que isso funcionava, hein, Juliano? Boa tarde para você.
Oi Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eles são, na verdade, extremamente organizados. 5 pessoas foram presas. O delegado Vitor Freitas, que é responsável por essa investigação, tira essas dúvidas para a gente. O delegado, essa quadrilha, ela atuava onde ou atua onde? Porque pode ter gente ainda que está fazendo esse serviço, né? Por onde eles atuavam? Boa tarde a todos, boa tarde Juliano, boa tarde Maristela. Bom, eles atuam, né, de forma remota em diversos bairros aqui da região oeste aqui de Recife, basicamente praticando diversos crimes, como o crime de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão, ameaça, né, diversos crimes, né, nessa região. E nessa deflagração de ontem, que foi a primeira fase dessa operação, nós conseguimos cumprir esses mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar. O delegado, eles exigiam que a população desses bairros usassem algum tipo de serviço, enfim, para que eles entrassem nessas comunidades? Sim, na verdade, eles exigiam que a população contratasse diretamente esse serviço essencial de internet fornecido exclusivamente por eles. Mas exclusivamente por quê? Porque em datas anteriores, eles vandalizaram, eles retiraram equipamentos de empresas legais na região, fazendo com que essas empresas também não pudessem fazer a reinstalação mediante ameaça. Algumas empresas iriam reinstalar, fazer manutenção dos equipamentos e eram ameaçadas por pessoas armadas, integrantes desse grupo. Então eles estavam tentando fazer essa ocupação territorial naquela região com equipamentos próprios, além do serviço de internet, com câmeras de monitoramento também. No entanto, com essa deflagração de ontem, a gente reocupou essa área que estava sendo ocupada por esse grupo criminoso. O delegado, nós temos imagens que foram enviadas pela polícia, né, de um funcionário retirando esses equipamentos de alguns postes, né? Tem também algumas câmeras assim, né, já juntos, né, e uma mala de carro cheia de coisa. Esses equipamentos, eles eram usados exatamente para isso? Essas câmeras eram para quê, por exemplo? Exatamente. Existiam equipamentos de internet, que era o serviço, digamos, monopolizado por esse grupo criminoso lá nos bairros, e as câmeras de segurança têm diversas funções, né? Uma delas era monitorar a própria população, era viabilizar e fiscalizar a prática do crime de tráfico de drogas na região, crime esse praticado pelo grupo. Existe um objetivo também de monitorar a ação policial, existia o objetivo de monitorar e evitar com que houvesse a manutenção por parte das empresas legais e a retirada, portanto, desses equipamentos clandestinos. Então, eram diversos objetivos desse grupo criminoso. E tudo isso aí com a retirada, com o início da retirada, porque, na verdade, a gente vai continuar atuando na região, com esse objetivo também, fizemos com que houvesse uma reocupação, né, por parte do Estado naquele território que antes havia uma tentativa de dominação por parte desse grupo criminoso. É ruim porque a gente fica ouvindo essas notícias, né, doutor? Coisas que a gente não ouvia falar por aqui, essa criação de milícias, desses grupos chegando também. Essas prisões aconteceram onde? Essas prisões, 2 delas aconteceram em Lagoa do Carro. Inclusive, um dos presos reputado como líder do grupo criminoso, né, estava junto com sua companheira lá, que também participa da organização, especialmente no crime de lavagem de dinheiro. E as outras prisões foram realizadas aqui em Recife, mesmo aqui na capital. Um deles já se encontrava preso. Além das prisões, a polícia apreendeu também o quê? Aparelhos celulares, diversos documentos, enfim, são materiais que vão permitir que a investigação continue em cima desse grupo. Delegado Vitor Freitas, muito obrigado pelas explicações. Voltamos com você, Maristela. Obrigada pelas informações, Juliano. A gente segue agora falando de saúde. Jadir Silva mandou uma pergunta para a gente pelos nossos canais de comunicação para saber como faz para aliviar as crises de sinusite forte, evitar poeira também no dia a dia. As perguntas que estão aqui separadas são sobre FGTS, tá? Temos vários assuntos aqui para você. A gente vai com FGTS ou vai com rinite? Vamos com rinite, então, por enquanto. Segura aí, para você que tem dúvidas, precisa sacar o FGTS Calamidade, que é um benefício emergencial para as famílias que sofreram por causa das chuvas. 3214-8500, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, mas por enquanto a gente vai responder a dúvida que chegou aí pelos nossos canais de comunicação da Jadir. Natália já está aqui na nossa tela de novo para falar sobre tratamento, tá? Eu não sei se é homem ou mulher, tá, Natália? Jadir disse o seguinte: olha, tem muita poeira, tenho crise de sinusite forte. E aí, como é que faz, hein?
Agora a gente está aqui ao lado de um médico para falar sobre esse assunto, o Dr. Matheus Brandt, que é alergologista. Eu vi que ele falou de sinusite, aí eu vou aproveitar para começar essa conversa perguntando a diferença entre sinusite e rinite. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao NE1. Boa tarde a todo mundo, prazer estar por aqui. Então é um conceito que muita gente confunde realmente de fato, né? Lembrar que a rinite, na sua grande maioria das vezes, é aquela rinite alérgica, que é uma doença que ela vai causar inflamação no nariz, e aquela inflamação de que o nosso sistema alérgico ele tem que fazer alguma coisa. Então ele acaba hiperreagindo a algumas substâncias que seriam inofensivas para outras pessoas. Por exemplo, poeira, epitélio de animais ou algum outro fator aí que pode ser a causa da alergia. Já a sinusite é diferente porque ela, no caso, é uma complicação que muitas vezes pode ser de uma rinite, que é uma infecção, que normalmente vai ser caracterizada mais por um quadro mais crônico de tosse, muitas vezes aquela tosse que piora à noite, podendo ter febre, aquela dor no rosto. Então são coisas diferentes. A rinite normalmente é um processo alérgico e a sinusite normalmente é um processo infeccioso. E o que pode ser gatilho? O que pode causar crises de rinite, por exemplo? Perfeito. Acho que a gente sabe, todo mundo sabe um pouquinho de rinite, né? Porque cada um convive de fato com alguma pessoa que escorre o nariz, que tem aquele sintoma lá de espirro frequente. E quais são normalmente os gatilhos? Uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção é essas mudanças climáticas, né? Que acabam servindo como gatilho, mas principalmente aí a poeira, né? Que está muito associado a colchão, que está muito associado a bichos de pelúcia, que está muito associado a edredões. A gente também tem os epitélios de animais, como cães e gatos, que podem servir, mofo, que está muito relacionado com umidade na parede. Então, esses são os principais alérgenos que vão estar influenciando aí os sintomas de rinite. Mas como é que a pessoa identifica assim, os sintomas? Porque tem que se conhecer bem, né? Porque às vezes são sintomas parecidos com resfriado, você fica com o nariz escorrendo. Perfeito. Uma das coisas que eu gosto muito de falar assim, em consultório é o seguinte: a gente tem que de fato valorizar a rinite. Porque o pessoal acha que na verdade é só o nariz escorrendo, uma coceirinha no nariz, mas a rinite tem um real impacto na qualidade de vida, principalmente aí da população pediátrica, que é a minha área. Então, criança que falta à escola, criança que adoece com frequência, muitas vezes é secundária uma rinite não controlada. Então, quais são os sintomas que vão chamar a atenção? Aqueles espirros matinais frequentes, aquela coceira no nariz, aquele nariz que não para de escorrer, principalmente fora do contexto de infecção. Então, se, por exemplo, seu filho está adoecendo muito, está ficando com aquele nariz escorrendo o tempo todo, ou se você é aquela pessoa que basta chover, começou a espirrar, começou a coçar olho, está na hora de procurar o médico para, de fato, começar um tratamento efetivo. Porque faz mal, doutor, tomar muito antialérgico. Às vezes a pessoa diz, eu tô com crise de rinite, aí vou tomar um antialérgico para melhorar. Pode ficar fazendo isso direto? Perfeito, uma ótima pergunta, porque na verdade o antialérgico eu costumo dizer que é um medicamento que é para apagar um incêndio. Então ele vai servir apenas para justamente evitar aquela crise. O antialérgico em si pode ter alguns efeitos colaterais, mas eu vou destacar aqui principalmente cuidado com o uso de corticoide. Então, evitar o uso de corticoide de maneira crônica, principalmente da criança, isso pode ter um impacto no crescimento, em outras doenças também, tá certo? Mas se a gente está precisando fazer muito antialérgico ou muito corticoide, chegou a hora de tratar para justamente evitar que o incêndio chegue. Então, tem algumas medicações, principalmente os sprays nasais, que vão servir para evitar esse uso aí corriqueiro do antialérgico ou dos corticoides. Quais são os tratamentos hoje? Perfeito, a gente tem vários pilares de tratamento, então normalmente a gente vai começar principalmente com mudança de higiene ambiental, então que a gente falou de evitar essa exposição aos aeroalérgenos, que são essas substâncias que podem estar provocando sua alergia dentro da sua própria casa, lavar bastante o nariz com soro, então a lavagem nasal é importantíssima, e associado a isso, os medicamentos de spray nasal que eu estava falando. O que eu sempre gosto de falar em consulta é o seguinte: sempre existem outros passos do tratamento, então é importante que a gente construa essa relação médico-paciente a longo prazo para saber que se não respondeu a medida, tem outros tratamentos, perfeito, como tratamento com imunoterapia, que são os tratamentos com vacina ou até com gotinhas sublinguais para evitar essa exposição a longo prazo e até muitas vezes parar de usar medicamentos. Pode se acostumar a ter rinite, né? Tem que tratar, né, doutor? Muito obrigada pelas informações, viu, Maristela? Tem que tratar para não sofrer ainda mais, principalmente nesse período, né, Natália? A época de chuva é de atenção, porque ela pode causar estragos, trazer prejuízos, facilitar a transmissão de doenças. Mas pode também gerar trabalho para muita gente. Alguns serviços são indispensáveis por causa da umidade e tem profissional no melhor período para ganhar dinheiro. A agenda de Júnior está mais movimentada do que o normal. Ele é pedreiro há 19 anos e, em tempos de chuva, tenta dar conta da procura por serviços comuns dessa época. A limpeza de calhas é uma delas. Quando folhas, lixo e sujeira se acumulam,
a água da chuva não consegue escoar direito. O resultado pode ser infiltração, goteira e até danos na estrutura dos imóveis. A gente recebe muito chamado em relação à questão de infiltração, né? Manutenção, limpeza de calha, manutenção, limpeza de ralo. Tem também as caixinhas de esgoto, caixinha de gordura, que nesse tempo agora de bastante chuva, então elas ficam entupidas, então é onde a gente entra, né? Quando as paredes estão assim, úmidas, é hora de procurar o pedreiro. Júnior se especializou também na impermeabilização de paredes. É uma infiltração por capilaridade, né? Uma infiltração que vem do solo. Então a gente tem entendimento que quando chove a gente está protegidozinho ali do telhado, mas a questão do quintal, tudo isso absorve água e essa água vai diretamente para debaixo da casa. Aí a questão de reboco fica fraco. Aí tem também essas manchinhas de mofo que aparecem, é tudo isso. O pedreiro também divulga o trabalho nas redes sociais e traz como orientação principal a manutenção preventiva. Mas ele sabe que muita gente só procura resolver aquele problema quando a chuva já chegou. Nesse caso, o Júnior está à disposição e feliz por faturar mais. A gente fica bastante congestionado com essa questão de pedidos. Às vezes até a gente nem consegue atender, mas a gente consegue deixar um número de uma pessoa que consegue estar resolvendo com o cliente. Faturar também é bom, né? Oh, bastante, né? É bom dinheiro no bolso. Com a chuva frequente, o acúmulo de lodo pode deixar alguns ambientes escorregadios e com cara de abandono. É aí que muita gente procura outro serviço, a limpeza de fachadas, pisos e áreas de lazer. Gustavo trabalha nessa área há 8 anos. A empresa dele presta serviços para muitos condomínios residenciais e empresariais. As áreas muito mais comuns da demanda é fachada, é piso, fachada comercial, né, fachada residencial, condomínios, área de lazer, deck de piscina, os halls de entrada dos edifícios e também estacionamento. A demanda na empresa de Gustavo cresce de 10% a 20%, a partir do começo de abril até o fim de agosto. Muitas vezes é preciso contratar novos profissionais. A gente faz se previne, né, com antecedência, comprando mais produto para o estoque, né, para suprir essa demanda sazonal nesse período de chuva e contrata mais colaboradores, revisa os equipamentos, fica tudo ok, redondinho para atendimento dessa demanda. O período de alta demanda trouxe uma oportunidade para Irco. Ele foi contratado no começo deste mês. Os amigos conhecidos meus que já trabalham na empresa me indicou e eu fui efetuado dia 2. No dia a dia estou aprendendo cada vez mais. Do jeito que eu consegui, outros também podem. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela para você mandar mensagem para a gente, 32148500. Pode ser uma dúvida, uma reclamação, uma sugestão de reportagem. Comentários, olha, também são muito bem-vindos. Bora ver aqui esse assunto. São dúvidas de moradores da região metropolitana do Recife que estão tentando fazer o saque do FGTS, porque foram prejudicados com as inundações aí da última chuva que caiu recentemente. A Marleide Freitas escreveu para a gente, gostaria de saber sobre o saque calamidade do FGTS, quem pode, em quais cidades já estão liberados aí para esse saque. Obrigada, Marleide. O Marcelo também escreveu, é incrível como quase um mês após o decreto do governo estadual de calamidade pública, a Prefeitura de Olinda ainda não inseriu a cidade junto à Caixa Econômica Federal para a liberação do FGTS. O Clevson Vicente Bezerra também disse, gostaria de sugerir uma reportagem sobre o saque do FGTS por estado calamidade por causa da chuva. Não consegui sacar o FGTS, pois o bairro da Iputinga não foi contemplado, segundo informações do próprio aplicativo do FGTS. Tem mais gente querendo conversar com a gente. Nesse camarinho disse, gostaria que fizesse uma reportagem a respeito do saque do FGTS por calamidade. Foi liberado para Recife, mas quando solicitamos, eles negam, informando que o bairro do Ipsep não consta na relação de áreas atingidas. Mas aqui sempre alaga e perdemos nossas coisas. Tem muitas mensagens
que chegaram pelo nosso WhatsApp. Claro, o NE1 foi em busca de orientação para esses moradores. Bruno Fontes chega agora com o superintendente de rede da Caixa Econômica. Boa tarde, Bruno. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou com o Marcelo Maia, inclusive nós estamos aqui em frente ao prédio da Superintendência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Santo Amaro. E veja, o Marcelo, por exemplo, o Marcelo Moraes de Oliveira, quando ele fala do município de Olinda, realmente, Olinda ainda não foi inserido nesse sistema. Os moradores ainda não foram contemplados porque o município ainda não passou as informações para a Caixa Econômica Federal. É o único grande município da região metropolitana que ainda falta repassar essas informações. E também, eu estava ouvindo bem e já conversando com o Marcelo Maia, precisa que as prefeituras mostrem as áreas daqueles moradores que precisam, então, se eles estão inseridos para receber esse saque calamidade, se eles podem retirar o saque calamidade. Mas nós vamos repassar algumas perguntas ao superintendente. Muito obrigado por estar aqui conosco, uma boa tarde para o senhor. Como é que a pessoa faz? A pessoa está em casa e está vendo agora porque vocês estão liberando outros municípios. Nós já temos 23 municípios. O que é que ela deve fazer para conseguir retirar esse dinheiro que pode chegar até R$ 6.200? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Sempre é importante a gente lembrar que o saque do FGTS Calamidade ele é voltado para aquela população que foi de alguma forma atingida por as chuvas que ocorreram no início de maio, né? Estão contemplados os municípios que decretaram situação de emergência e o atendimento ele pode ser feito direto pelo aplicativo do FGTS. Então a principal orientação é que o trabalhador ele baixe o aplicativo, aquele que ainda não tem, se cadastre, o cadastro é intuitivo, ele pode fazer isso de casa, do próprio celular e lá ele vai fazer essa solicitação do saque, né? Ele vai ter a oportunidade de fazer o pedido, de anexar a sua documentação, né? Ele vai tirar uma foto lá de um comprovante de endereço, do seu documento de identidade, vai tirar uma selfie e em até 5 dias, num processo que normalmente demora menos do que isso, a Caixa informa se aquele endereço está habilitado ou não, tá? Vale também lembrar que o benefício é do trabalhador, então se naquele endereço, naquela residência, tem mais de um trabalhador que tem saldo na conta do FGTS, ambos podem fazer a solicitação do saque. Superintendente, algumas pessoas, eu estava ouvindo aqui a Maristela no estúdio, alguns moradores, por exemplo, lá do bairro da Iputinga, eles disseram que Recife está dentro, né, da situação de emergência, mas existem também esses fatores da região do bairro, por exemplo, os moradores da Iputinga precisam estar nessa área crítica, onde houve deslizamento de barreira ou alagamentos, para que eles também possam retirar o saque calamidade? Exatamente, né? Esse é um processo dinâmico que a Caixa atua junto às prefeituras. Os municípios com acima de 50 mil habitantes, eles informam a Caixa, através do mapeamento que é feito pela Defesa Civil, quais são as regiões, os bairros, as ruas que foram atingidas por algum alagamento ou por algum evento decorrente das chuvas. Esses endereços, sim, ficam habilitados. Especificamente Recife, você citou Iputinga, Recife informou a Caixa uma região atingida que contempla cerca, pela estimativa da própria Prefeitura, de 26 mil residências, né? Então você vê que é uma área grande, é uma população grande que pode buscar o saque calamidade. Especificamente, bairro A ou bairro B vai depender dessa informação que a Prefeitura envia. E é importante a gente dizer, é um processo que é dinâmico. Então a prefeitura ela manda, a gente sempre trata isso com urgência, a prefeitura manda uma informação e ela pode complementar outros endereços, outros bairros, outras ruas que foram atingidas e essa liberação pode ser solicitada novamente caso o trabalhador tenha solicitado e tenha tido seu pedido inicialmente recusado. Muito obrigado por essas informações. Eu vou pedir para o senhor continuar, tem muitas perguntas também chegando e a gente vai explicar, Maristela, daqui a pouco, numa segunda participação com o superintendente Marcelo Maia. Claro, por exemplo, esse valor de 6.200, se tem alguma interferência lá também com aquele saque aniversário, se ele pode depois ter, vamos dizer, um processo de demissão, apesar dele ter retirado esse saque calamidade, se vai ter esse FGTS preso ou não, daqui a pouco a gente vai explicar isso e até que dia desse ano, até que mês ele pode então solicitar para retirar o saque calamidade. Eu volto com você. Uma assistência necessária para essas famílias, né, Bruno? Então você continua participando aqui junto com a gente pelo 3214-8500. Nosso QR Code do Canal Globo também está na tela. Daqui a pouco o Bruno Fontes está de volta com o representante da Caixa. Até já, Bruno.
Já já a gente fala mais sobre o saque calamidade do FGTS, mas nós procuramos as prefeituras para saber se há algum impasse sobre essas solicitações. A Prefeitura do Recife disse que cerca de 26 mil residências nas áreas atingidas estariam aptas a receber o benefício caso tenham direito ao FGTS. Disse também que todas as regiões relativas a encostas já foram comunicadas ao governo federal e os endereços referentes às áreas alagáveis estão sendo alimentados gradativamente com previsão de conclusão de envio de informações amanhã. Também entramos em contato com a Prefeitura de Olinda, que pediu que quem não conseguiu acessar o benefício pode procurar a Secretaria da Defesa Civil do município para solicitar laudo confirmando que o local foi afetado pelas inundações. Anote aí, então, o endereço. Avenida da Integração, 475, em Jardim Atlântico. Funciona das 8 da manhã às 4 da tarde e tem também a possibilidade de falar com a ouvidoria pelo telefone 998790016. Mudando de assunto agora, contagem regressiva para a Copa do Mundo e o comércio está pronto para quem procura por artigos com o tema da seleção brasileira. A Aline Mello foi conferir como estão as vendas na Feira da Moda em Caruaru. Oi pessoal, muito boa tarde para todos vocês. A gente está aqui no coração de Caruaru, na Feira da Moda, porque o clima já é de Copa do Mundo. Olha só o tanto de camisas personalizadas com as cores da bandeira do Brasil, para a gente torcer muito bem vestido nessa Copa do Mundo. Vamos conversar aqui com os comerciantes. Licença, bom dia. Qual é o nome da senhora? Bom dia, Michele. Michele, estou vendo aqui que você apostou em diversas peças de roupa para essa Copa do Mundo, né? O que a gente tem aqui que a gente pode mostrar? A gente estamos com as camisas infantis, adulto, personalizadas do Brasil. E estamos apostando, né, para ver se as pessoas continuam confiantes, né? Temos peças aqui a partir de quanto? Elas são de R$12 a unidade, mas aí no varejo, no atacado, elas ficam 10. Tem para homens, mulheres, crianças, adultos? Isso. Fica assim, o infantil, adulto, mulher e homem. Maravilha, muito obrigada, viu? Boas vendas para você. E a gente percebe que o clima aqui é bem diverso, porque além de Copa do Mundo, também é São João. Então é tudo misturado. Olha aqui, ó, várias peças temáticas, roupas juninas, mas para onde a gente olha tem as cores da bandeira do Brasil, tem peças para essa Copa do Mundo. Já encontrei mais um aqui, ó. Licença, bom dia. Qual é o nome da senhora? Shirley. Shirley, me conte aqui. Eu estou vendo que vocês também apostaram diversos itens, peças de roupa aqui para essa Copa do Mundo, né? O que temos aqui? Sim, temos blusas, camisas masculinas e femininas. A partir de quanto? Todo mundo quer saber o preço, né? A partir de R$10. A partir de R$10. Me mostra alguma peça específica que está saindo bastante. São essas daqui, ó. Que vem o Vai Brasil para acreditar, né? Que esse Hexa vem. Sim. E tá vendendo muito, tá saindo bastante? Tá, agora tá. Bastante. A movimentação já começou então? Melhorou bastante. Que bom, boas vendas para você, viu? E essa movimentação, a tendência é que vá aumentando quanto mais perto vai chegando do início da Copa do Mundo, né? A Feira da Moda funciona sempre nas quintas e sextas-feiras. Hoje, quinta-feira, começou às 5 horas da manhã, vai até 10 horas da noite. Amanhã, sexta-feira, também abre às 5 horas até o meio-dia, pessoal. Volto com vocês aí no estúdio. E outro item bastante procurado nessa época que antecede a Copa do Mundo é a TV. E para muita gente, ela precisa ser gigante, do tamanho da nossa seleção. Tem com tecnologias diferentes e preços para todos os bolsos. Se tem uma época em que a televisão ganha ainda mais status de craque, é em ano de Copa do Mundo. Tem gente que quer uma tela maior. Outros preferem uma imagem mais nítida. Tem que ter uma imagem boa, né? Uma imagem boa para focar ali, para ver que a seleção ganha essa vez, né? E tem aqueles que só querem garantir um desconto bom antes do primeiro jogo. Estamos aqui buscando, né? Vendo as melhores preços para ver o que cabe no nosso bolso, né? O tamanho da TV muda e o preço também. As menores de 32 polegadas partem de R$1.000. Já as de 50 polegadas podem passar dos 2.300. E o jeito de pagar faz diferença na conta final. Além de ter um preço excelente à vista, a gente consegue mensurar a praça e colocamos o melhor preço da praça. A gente divide até em 18 vezes, então isso atrai muito o consumidor.
E não é só o tamanho que entra em jogo na hora da escolha. Hoje, as TVs trazem recursos que prometem mais qualidade de imagem, cores mais vivas, menos reflexo e até comando de voz. Também é importante prestar atenção no brilho da imagem e no reflexo da tela. Em casas mais claras, por exemplo, alguns modelos conseguem entregar uma visualização melhor durante o dia. Tem modelo também para quem gosta de filme, de futebol e para quem quer transformar a sala de casa numa espécie de cinema particular. Hoje, a gente indicaria as TVs QLED, OLED, que são as mais completas em termos de imagem. Em questão de configuração, seria interessante o cliente dar uma olhada. Hoje em dia tem aparelhos com comando de voz, tem aparelhos que aí recebem o 5G, né, do Wi-Fi, tem essas situações. E tem também a questão da limpeza, porque produto errado e pano molhado demais podem virar dor de cabeça. É sempre bom manter o aparelho, se for questão de limpar, né, limpeza sempre com um pano úmido, depois passa um pano seco para não vir arranhar a tela, algo do tipo. Jamais colocar líquido na tela, né, porque ele pode escorrer, pegando ali na parte dos drives, pode gerar um curto, né, isso aí vai diminuir a vida útil do aparelho, pode perder a garantia. Para chamar a atenção de quem passa pela rua, vale estratégias diferentes. Tela gigante, imagem colorida. O vendedor Elisandro garante que em ano de Copa, a vitrine também entra no clima da torcida. A promoção tem que ser em letra grande. TVs na porta de loja, com quantidade, com cores, com propagandas, com tanto propaganda de imagens como propaganda de áudio, né? Isso é muito relativo ao momento e é onde chama muita atenção de clientes que passam na frente da nossa loja. E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver os detalhes de uma operação que mira lavagem de dinheiro por empresas de tecnologia chamadas fintechs para o crime organizado. Oi, Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco do JH e você vai ver que tem muita gente comprando hoje produtos mais baratos. Empresas do país estão vendendo sem imposto para mostrar como as taxas pesam no nosso bolso. É o Dia Sem Imposto. Cidades no norte do país sofrem com a chuva. Em Roraima, rodovias estão cobertas por lama, pontes caíram e cerca de 1.500 indígenas estão ilhados. O esforço para salvar os homens presos numa caverna inundada no Laos, na Ásia. Eles mandaram mensagens para a família e os socorristas usam bombas para drenar a água para fora da caverna e tentar retirar os 5 que foram encontrados. E todos os detalhes da nova fase da operação que mira lavagem de dinheiro por empresas de tecnologia, as chamadas fintechs, para o crime organizado. Os principais alvos funcionavam na Avenida Faria Lima, Centro Financeiro do Brasil. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. A seguir, outras informações sobre o pagamento do saque calamidade do FGTS. O N1 volta já, agora 12h49. O programa estadual Mães de Pernambuco está com mais de 3.000 vagas abertas para mulheres chefes de família. O auxílio é de R$ 300 por mês e a inscrição pode ser feita até 24 de junho pela internet. O G1 está trazendo todos os detalhes sobre como se inscreve no programa. É só acessar o QR Code que está na tela que você vai direto para a reportagem. O benefício é concedido apenas para mulheres, mas tem que ser moradora de Pernambuco, estar com o cadastro único atualizado, não possuir emprego ou renda formal, ser a responsável pela família, estar gestante ou ser mãe de criança de até 6 anos. Bora seguir falando sobre o saque emergencial do FGTS? Já tiramos algumas dúvidas que chegaram à nossa redação e tem mais perguntas que Bruno Fontes vai nos ajudar a fazer ao superintendente de rede da Caixa. Bruno. É o Marcelo Maia, é a nossa segunda participação agora no NE1. Ele também passou alguns números que são bem importantes, por exemplo, mais de 8.000 pessoas já conseguiram sacar esse valor que pode chegar a R$ 6.200 e 23 municípios já estão então autorizados. Os prefeitos, toda essa equipe, eles passam essas informações para a Caixa Econômica, então passou para 23 municípios onde essas pessoas podem retirar esse saque calamidade.
Voltando aqui para o senhor, chegou essa pergunta de um outro morador, de uma outra pessoa que escreveu para a gente. Ele disse que tentou retirar o saque FGTS Calamidade no aplicativo, porém eles pediram um comprovante de residência. E ele está morando agora numa outra residência. Ele está perguntando o que ele deve fazer. Marcelo, mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bruno. Bom, como o benefício do saque calamidade ele é vinculado à residência, né, onde a pessoa mora, ter sido uma região atingida, o aplicativo ele vai solicitar um comprovante de endereço. Esse comprovante pode ser em nome do titular, da esposa, de um parente, de pai ou de mãe. É importante que ele comprove algum vínculo, né? Se ele mora com os pais, vai estar lá no RG dele que ele mora com os pais e esse comprovante também vai ser aceito. Se ele mora numa casa alugada, ele pode juntar o comprovante de aluguel também, tira uma foto, sobe lá no aplicativo. Em último caso, Bruno, o trabalhador ele pode inclusive fazer uma declaração de residência de próprio punho com o nome CPF, informando lá o endereço. Neste caso de declaração, o sistema da Caixa ele vai fazer um comparativo com o cadastro do FGTS. Se for o mesmo endereço que consta no cadastro, esse documento vai ser aceito e ele vai ter o seu saque liberado. Isso aí também pode valer para um contrato de aluguel, né? Ele está morando numa outra residência e ele mostra que está numa residência de aluguel. Exatamente, né? Ele não é um direito só para quem mora em residência própria. Se ele mora de aluguel, ele junta lá o contrato de aluguel com o comprovante de endereço da casa alugada, que pode estar em nome do proprietário do imóvel, e assim vai ser aceito para ele realizar o saque. Se ele optou pelo aquele saque aniversário recentemente, mesmo assim ele consegue também esse saque calamidade? Consegue sim, Bruno. O saque calamidade ele é uma situação de urgência, né, para apoiar a pessoa que perdeu algum bem ou que está precisando de algum ajuste ali na sua casa. Então ele se sobrepõe a esses outros termos de saque de FGTS. Então, mesmo que ele tenha saque aniversário, se ele saiu, pediu demissão de algum emprego anterior e ele ficou com saldo retido lá atrás, ele pode sacar. Mesmo que ele já tenha usado FGTS, por exemplo, para a compra do imóvel, ele também pode sacar. E isso também não vai interferir nada no futuro. Quem tem saque aniversário continua com seu saque aniversário. Quem eventualmente for demitido posteriormente, ele também vai fazer o seu saque normalmente no ato da demissão. Tá? Então é uma sistemática de saque totalmente separada das outras e que dá direito a manter todas as outras condições que ele tem no FGTS. Muito obrigado por essas explicações. Tenho certeza que nós tiramos agora, o senhor tirou muitas dúvidas aí das pessoas que precisam desse saque calamidade. Conto com a Caixa está à disposição em todos os canais, informações no site, nas nossas agências ou através do telefone 4004-0104. Muito obrigado. 4004-0104. Maristela. Obrigada, Bruno. Agradeço também a sua companhia e participação. Fique agora com o Globo Esporte de carona, com Elvis Lopes passando aí pelo cais José Estelita. Até amanhã.